Boa noite, pessoal. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Esse é o último evento de 2020, do ano de 2020, do Fórum Diálogo sobre Educação da Escola Waldorf Acalanto, da cidade de Olambra, São Paulo. E a gente fica muito feliz de estar fechando esse último movimento, essa última palestra com o nosso querido Marco Climaco. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado aí pela sua pronta aceitação. E só lembrar que o Marco já esteve com a gente aqui, acho que 2018, né, Marco? A gente fez um mini curso de um dia sobre o tema da filosofia da liberdade, né, do Rudolf Steiner. E hoje, com muita alegria, a gente conseguiu trazer o Marco de novo aqui para contribuir mais um pouco com esse tema. Vocês viram lá, para quem não conhece o Marco, vocês puderam ver lá, a gente pôs um currículo, um mini currículo do Marco. O Marco é bacharel em Linguística e Língua Portuguesa, mestre em Filosofia, doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp, ele é mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, Marco? É isso? De Goiás, de Goiás. Goiás, isso. Goiás. Pós-doutorado em Língua e Literatura Alemã na USP, professor hoje do ensino médio da Escola Waldorf. Como que chama aí, Marco? Escola Waldorf Rural Turmalina. Turmalina, diretamente de Pernambuco, do interior de Pernambuco, né, Marco? É isso? Isso, dos arredores aqui de Recife. É isso aí. E o Marco também, ele leciona nas formações de pedagogia Waldorf pelo Brasil, e ele, há uns bons anos, ele pesquisa e leciona as obras de Goethe, né, e faz uma relação com a filosofia de Rudolf Steiner. Boa noite para todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, o Fidelis pelo convite, né? Fidelis é um entusiasta da filosofia da liberdade. Já tivemos aí essa parceria uma vez na Acalanto, e está sempre patrocinando esse tema, né? Então é um prazer estar aqui, bastante gente, bastante nomes conhecidos aí, embora eu não veja todos, para falar desse tema um tanto árido, né, da filosofia da liberdade. Aí eu queria começar falando um pouquinho desse título. Alguém me advertiu aqui que era um título um tanto ambicioso, mas a intenção foi exatamente não tratar tanto assim dos aspectos mais técnicos da filosofia da liberdade, e tentar abordar isso de uma perspectiva daquilo que a gente chama da cosmovisão da antroposofia, que passa muito pelo Goethe também, né? A cosmovisão antroposófica que parte do Goethe, e daí então essa relação com a arte, né, que eu vou tentar privilegiar, e a partir disso eu pretendo chegar, espero que consiga, a entrar em alguns temas mais centrais do livro, né, e que também isso possa servir de roteiro para quem depois quiser se aprofundar. Então, sobre o título é isso, né? E aí eu vou começar já com uma primeira citação, que é justamente do Goethe. Isso aí é um poema curto do Goethe, eu vou ler. Tudo os deuses dão os infinitos a quem amam por inteiro. Todos prazeres infinitos, todos pesares infinitos por inteiro. Então eu escolhi esse poeminha, esse poemeto do Goethe para poder introduzir o assunto, porque a gente tem aí, né, um retrato de algo que é muito característico do Goethe e que vai pautar um pouco o caminho que eu vou tentar fazer nessa apresentação. A gente pode imaginar o seguinte, que aqueles a quem os deuses não amam por inteiro, né, os réis mortais, eles estão sempre barganhando prazeres e pesares, né, prazeres e dores. A gente está sempre,
de alguma maneira, sacrificando a dor para poder conservar o prazer, ou sacrificando o prazer para poder poupar-nos a dor, né? E o que o Goethe vem dizer aqui é que para aqueles a quem os deuses amam, isso é oferecido de maneira indistinta, né? Prazeres e dores por inteiro. Né? Então, o que caracteriza isso aqui, né, de uma maneira bem condensada, é uma espécie de coexistência entre o prazer e a dor, ou o que eu vou chamar de ingenuidade e ceticismo, que é alguma coisa que depois a gente vai ver que também está presente na filosofia da liberdade. Né? No Goethe, essas duas dimensões da... Deixa eu voltar aqui a tela, deixa eu ver. Pronto. Essas duas dimensões da ingenuidade, do que eu vou chamar de ingenuidade, e do ceticismo, elas coexistem, né? Elas não se excluem. Então, a gente pode falar de duas polaridades que são coexistentes sem que uma exclua a outra. Né? E isso faz com que o Goethe seja um cara totalmente estranho à sensibilidade contemporânea. Né? A gente que está na antroposofia, a gente perde isso de vista um pouco. Né? O Goethe é um cara muito, muito falado, muito conhecido e tal, mas quando você vai para a academia, por exemplo, você vê que o Goethe é um cara hoje em dia pouco lido, pouco estudado, a não ser por um certo nicho, né? E isso tem a ver exatamente com essa coexistência entre ingenuidade e ceticismo. Eles existem juntos e eles não se excluem. Então, por um lado, o Goethe é um cara que é considerado um sujeito ingênuo. Aqui tem a ver, na verdade, com o seguinte: uma postura meio artificial, meio convencional, um equilíbrio sóbrio, né? De modo que isso não impacta a sensibilidade. As pessoas acham aquilo uma coisa distante, uma coisa artificial, né? Isso tem a ver com a ingenuidade, com o que eu estou chamando de ingenuidade, né? E do outro lado, esse ceticismo que tem a ver com uma espécie de visão trágica da existência, né? O Goethe, ele, ao mesmo tempo que ele tem essa ingenuidade, ele explora os abismos da existência humana, né? Ele explora as questões mais duras, mais difíceis da existência humana, sem perder esse equilíbrio, sem perder essa sobriedade, sem sacrificar isso. E o que eu queria dizer aqui, propor aqui, né, para poder introduzir a questão da arte, é que justamente essa coexistência aí é uma coisa característica da arte, da verdadeira arte. Né? E o fato do Goethe ser um cara hoje pouco apreciado, né? A crítica estranha o Goethe, o público não consome o Goethe, né? Tem a ver com essa perda da sensibilidade do homem contemporâneo para essas polaridades que convivem, que coexistem e que não se excluem. Né? A gente tem uma tendência cada vez mais acirrada na contemporaneidade justamente dessa polarização, que é uma coisa que não precisa nem da gente aprofundar muito, né? Todo mundo, só falar disso, todo mundo sabe do que se trata. Então, é como dizer o seguinte, que o homem contemporâneo ele está perdendo essa sensibilidade para o que é artístico, para a arte como um reino próprio que tem suas leis, que tem sua dinâmica própria, porque exatamente na arte verdadeira, entre aspas, essas duas polaridades coexistem sem se excluírem, né? E o homem contemporâneo tende cada vez mais a considerar as polaridades como coisas excludentes. Né?
Um exemplo bom disso é justamente o Fausto, que é a obra principal do Goethe, né? Que no Fausto, ou o Fausto, o próprio Fausto, o personagem, ele tem os comportamentos mais abjetos e mais infames. Ele seduz uma moça virgem que depois tem um filho e acaba morrendo. Depois, no segundo livro, ele vira um capitalista e ele provoca a morte de um casal de velhinhos só porque estão na propriedade dele e ele não aceita. E ao fim do livro, ele acaba sendo salvo, porque ele faz uma aposta no começo do livro, né, com o Mefistófeles, com o diabo, e ao fim do livro ele acaba sendo salvo e ascendendo aos céus. Então, assim, isso é uma coisa que a crítica, por exemplo, nunca soube lidar com isso, nunca engoliu isso, né? Como que um cara que faz as maiores infâmias termina o livro sendo salvo e sendo redimido, né? E o que eu queria propor é isso, assim, que essa dificuldade tem a ver justamente com essa incapacidade crescente do homem contemporâneo de lidar com essas polaridades sem que elas sejam entendidas como coisas excludentes, coisas que se opõem e que não podem conviver e não podem coexistir, né? E na arte, pelo menos na arte tal como Goethe concebeu, né, essas polaridades elas não se anulam, né? No caso da filosofia e da ciência, já dando um passo aqui para começar a falar da filosofia da liberdade, no caso da filosofia e da ciência modernas, né, o que existe é justamente uma tentativa de resolver, de solucionar essas polaridades, mas de uma forma que elas se anulam e que elas se excluem, né? E isso cria uma espécie de impostura, vou chamar assim, uma impostura fundamental na filosofia e nas ciências. Eu vou explicar logo mais o que é isso, né? O que seria essa impostura, que tem a ver indiretamente ou diretamente com o materialismo, né? Que a gente na antroposofia tanto fala. A filosofia da liberdade é uma tentativa do Steiner de desconstruir ou de desmascarar essa impostura, né, da filosofia contemporânea dele, que era a filosofia moderna, que era a filosofia do Kant, principalmente, né, e, por extensão, das ciências que bebem nessa filosofia. Aí, para quem conhece o livro, para quem já leu o livro um pouquinho, é interessante a gente observar o que o Steiner faz. Ele meio que, digamos assim, ele personifica essas duas atitudes que eu chamei de ingênua e de cética, né? Ele identifica no debate filosófico da época, né, duas figuras que são a figura do realista ingênuo e a figura do realista metafísico. E o livro todo ele está dialogando com essas duas personas, né? Então é importante a gente explicar um pouquinho o que são esse realista ingênuo e esse realista metafísico, né? O realista ingênuo é aquele camarada que, ao olhar para as coisas, ao olhar para o mundo, ele entende que aquilo que ele está vendo corresponde à realidade tal qual a realidade é, né? Ele está convicto e ele jamais se questiona se a maneira como ele vê o mundo de fato corresponde àquilo que o mundo é, né? Por isso ele é chamado de realista ingênuo. Ele é realista porque ele vê a realidade e acredita que está... Vê a realidade não, que ele vê o mundo e acredita que está vendo a realidade. E é ingênuo por isso, porque ele não problematiza isso hora nenhuma, né? E o realista metafísico, por oposição a isso, é aquele que, ao se deparar com o mundo, ele percebe que a maneira dele perceber o mundo deforma o que o mundo seria, né? Ou seja, o ser humano, só por estar diante das coisas e por percebê-las, ele de alguma maneira
perde de vista aquilo que a realidade seria. E essa postura é a postura fundamental do Kant, né, de dizer que a gente tem representações mentais e que essas representações mentais elas isolam o indivíduo em si mesmo e fazem com que a realidade fique para além, num lugar desconhecido, que ele chama de coisa em si, né? A coisa em si é essa realidade que o ser humano não acessa. Então, não sei se vocês perceberam aí que tem uma conexão entre aquilo que eu falei no começo, do ingênuo e do cético em relação à arte, e isso que está posto aqui como problema, como moldura da discussão feita na filosofia da liberdade. O que o Steiner vai mostrar agora? E esse é um argumento que é o argumento talvez mais incisivo, mais contundente do livro, né? Ele vai mostrar que o realista metafísico ele recusa a ingenuidade do realista ingênuo, mas ele conserva ela ao mesmo tempo, como se ele aceitasse essa ingenuidade de maneira dissimulada pela porta dos fundos, digamos assim, né? E como isso acontece? Basta vocês imaginarem o seguinte, que ao dizer que existe uma realidade que está lá e que eu não acesso, né? Eu estou admitindo algo que eu mesmo, de antemão, falei que era impossível. É impossível conhecer algo que exista de fato em si. Mas eu continuo pressupondo que isso está lá. Eu continuo admitindo a existência disso, né? E essa realidade que está lá e que eu falo que é impossível conhecer, mas que eu continuo admitindo que ela existe, para a filosofia e para as ciências, é uma realidade material, de natureza material, né? Então, o Steiner vai mostrar que, no fundo, essas duas posturas que são antagônicas, né? Que é a postura filosófica e a postura antifilosófica, a postura ingênua e a postura filosófica, elas compartilham um pressuposto, que é o pressuposto de que existiria uma realidade dada, uma realidade pronta e acabada, que o ser humano deveria somente chegar lá e perceber. Toda essa questão, então, gente, tem a ver com a história da representação mental, né, que também é um fio condutor da obra, né? Eu vou falando e vou introduzindo esses conceitos assim, en passant, sabendo que, né, nem todo mundo lê o livro e para muita gente é difícil acompanhar, mas assim é o que está em jogo nessa discussão, né, que o Steiner está fazendo nesse livro é isso, né? E se é um livro tão difícil, tão para muita gente tão impalatável, é porque de fato as discussões que estão aí em jogo são densas e são complexas mesmo, né? Então veja bem, no caso das ciências, eu falei um pouquinho da filosofia, né? O que seria essa impostura no caso da filosofia. No caso das ciências, a gente vai ter um método científico que decorre exatamente dessa contradição que eu tentei mostrar agora, né? As ciências convencionais, vamos chamar assim, a ciência canônica moderna, né? Newtoniana, ela é ao mesmo tempo empirista e ultra abstrata, hipotética, especulativa, né? Por um lado, a ciência não acredita no testemunho dos sentidos. Por quê? Porque sabe que o ser humano está afastado e existe um abismo entre ele e a verdadeira realidade. Então, a ciência não acredita no testemunho dos sentidos, né?
E por isso ela tenta criar modelos hipotéticos e especulativos para poder explicar a realidade, mas a comprovação desses modelos hipotéticos, ela confia a quem? Ela confia justamente à experiência, ao testemunho da experiência, do experimento, né? Então, por um lado, ela recusa ou ela desacredita no testemunho dos sentidos, e por isso ela se torna especulativa e abstrata. E, por outro lado, ela confia a decisão última sobre a verdade a esses mesmos sentidos, ou ao testemunho da realidade material, do experimento, né? E aí, é, eu chego num aspecto que eu acho bem importante, bem decisivo, que é difícil às vezes da gente perceber, né? Que é o caráter de vanguarda radical do pensamento do Goethe e do Steiner, né? Por quê? Porque já o Goethe e depois o Steiner na esteira dele, eles, digamos assim, que eles levaram às últimas consequências essa ideia de que não é possível realmente admitir a existência de uma realidade para além daquilo que a gente percebe como uma realidade de natureza material. Então, o Goethe e o Steiner, eles pegam essa premissa da filosofia moderna, né, de que é impossível conhecer as coisas, e levam isso às últimas consequências, né, e passam realmente a trabalhar com a ideia de que é preciso abandonar essa hipótese. Se essa hipótese é verdadeira, de que a gente não tem como conhecer as coisas em si, então vamos deixar de admitir de maneira velada, de maneira dissimulada, vamos deixar de admitir que exista uma natureza material que está lá. Então, isso quando Steiner coloca já no subtítulo do livro, né, que é o Prelúdio para uma Filosofia Moderna, coisa assim, é porque, de fato, existe na filosofia da liberdade e no Goethe um caráter radicalmente de vanguarda, nesse sentido, né? Eles pegam aquilo que é a principal inovação da filosofia moderna e são consequentes com isso, levam isso às últimas consequências, aquilo que a própria filosofia não fez. E aí, assim, é preciso a gente pensar que quando a gente aceita que não exista uma realidade última, material, que eu possa pressupor, pelo menos, a existência dela, né? Isso traz para o ser humano, inicialmente, pelo menos, um sentimento de desamparo profundo, né? É a perda de uma referência objetiva de realidade, né? O ser humano se sente diante disso desamparado, né? E como que excluído da realidade ou dissociado da realidade, né? E isso confere justamente aquela visão trágica do mundo que eu comentei com vocês, que é um dos aspectos da arte do Goethe, né? Então, por exemplo, quem já ouviu falar do Werther, que é o livro, dos primeiros livros do Goethe, né? Que na realidade é um alter ego dele, né? O Werther, que acaba se suicidando no final do livro, e isso inclusive provocou uma onda de suicídios, muita gente já deve ter ouvido falar disso. O que leva o Werther a se suicidar? É exatamente aquela nostalgia, que era a nostalgia romântica, por excelência, de que é impossível você ter uma comunhão verdadeira com a natureza, né? Nesse momento histórico aí do romantismo, né, que é um movimento que tem o Rousseau, por exemplo, como um dos grandes precursores, e depois o Herder na Alemanha, né, que foi alguém que o Goethe conheceu e conviveu também. O romantismo tinha esse sentimento primordial
de uma espécie de nostalgia da natureza perdida, que eles queriam resgatar a todo custo, de uma comunhão verdadeira com a natureza, mas que o Goethe, muito novo ainda, né, percebe que isso é irrealizável, né? E é justamente isso que leva o personagem dele a se suicidar no final. E ao perceber isso e ao dar esse passo, digamos assim, né, o Goethe dá o passo também do romantismo para o classicismo. A carreira dele e a concepção estética dele, de vida dele, sofre uma reviravolta porque ele justamente faz o quê? Ele aceita que é irreversível essa perda da natureza, né? Da natureza como algo pronto, como algo dado que está lá, né? Que é a mesma natureza que a filosofia e a ciência acham que existe e que o ser humano deveria poder conhecer, mas não é capaz de conhecer. Gente, eu vou puxar o ventilador um pouquinho para cá, que eu estou derretendo aqui, só um instantinho, um segundo. Então, eu tentei mostrar um pouquinho como que essa visão trágica do mundo, ou esse ceticismo, Marco, acontece... Oi, o diga, Marco, Fidel. Diga. Marco, Estou ouvindo. Marco. Estou Ah, ouvindo. obrigado. Tava longe do, não tava para ouvir. Ah, por causa disso aqui, sim. É, Mas estão me ouvindo bem, né? Com o microfone aqui. agora tá jóia. Beleza. Então vamos lá. Eu estava dizendo que essa visão trágica do mundo que eu tentei mostrar aqui, como que isso aconteceu no caso do Goethe e da arte, né? No caso da filosofia da liberdade, parece não estar presente esse elemento trágico e esse elemento cético, né? E isso, em grande medida, porque o Steiner dá um tratamento filosófico, objetivo, impessoal, né, para a sua discussão. Então, aparentemente, não entra esse elemento trágico. E aí eu queria resgatar um pouquinho a autobiografia do Steiner para mostrar para vocês onde que entra esse elemento do pessimismo, que foi uma coisa fundamental na formação intelectual do Steiner, né? A gente hoje em dia, quando pensa em antroposofia e quando pensa em pedagogia Waldorf, a gente não jamais vai pensar em pessimismo, né? A gente vai pensar numa visão confiante a respeito da existência e do destino humanos, né? Mas esse elemento do pessimismo, ele é um elemento preliminar, vamos chamar assim, que tem que ser superado para que justamente possa prosperar essa visão afirmativa, né? Essa visão que eu não vou chamar de otimista, vou mostrar para vocês logo por quê, não vou chamar de otimista, mas que é uma visão fundamentalmente confiante na possibilidade do ser humano alcançar metas mais elevadas, né? De natureza espiritual. Então, quem já leu a autobiografia do Steiner, talvez tenha percebido isso. O Steiner era um cara provinciano, um cara que foi criado numa pequena aldeia lá na Hungria, que teve uma formação escolar muito deficitária, né? Muito precária, e, no entanto, com todas aquelas capacidades que a gente sabe que ele tinha, né? Clarividentes, inclusive, e que foram também desabrochando como capacidades intelectuais ao longo da vida. Mas o suporte que ele teve, a formação que ele teve para isso, estava muito aquém dessas capacidades. E o Steiner correu atrás disso de uma maneira impressionante, né? Correu atrás desse prejuízo e foi, então, suprindo de diversas formas essa deficiência da formação intelectual dele, até então ele chegar lá em Viena e estudar e se formar,
e aos poucos se tornar um pesquisador. E foi justamente através da pesquisa dele com o Goethe que ele começou a ter algum reconhecimento, né? Ele é muito jovem, ele se tornou responsável pelas obras científicas, pela edição das obras científicas do Goethe, né? E com isso ele começou a ter um reconhecimento intelectual, mas ele sempre estava atrás de um círculo social, de pessoas com quem ele pudesse compartilhar suas convicções, que eram convicções muito pouco convencionais, porque tinha a ver com essa questão da espiritualidade, nesse fim de século ultramaterialista do século XIX para o século XX, né? E aí acontece uma coisa muito curiosa na biografia do Steiner. Quando ele, então, se torna esse pesquisador, né, goetheanista, e tem algum reconhecimento, ele finalmente consegue integrar um círculo social, cultural, literário, né? E esse círculo era um círculo pessimista e, além disso, anti-goetheanista, né? Então, a primeira vez que ele experimenta um reconhecimento, as pessoas desse ciclo admiravam ele, reconheciam, né, o trabalho que ele fazia, mas era um ciclo pautado por uma visão de mundo pessimista, né, e que achava o Goethe um cara totalmente ultrapassado e, para resumir muito, um cara ingênuo, no sentido que eu comentei com vocês. E aí acontece o seguinte, eu vou compartilhar aqui um textinho para vocês. Então, esse é um trechinho da autobiografia do Steiner, né? Minha Vida. Ele diz o seguinte: pouco tempo depois surgiu um poema de Delle Grazie. Essa Delle Grazie é uma poetisa muito famosa, ou pelo menos muito reconhecida na época dele, e que era meio que a personalidade central desse círculo aí, né? Surgiu um poema de Delle Grazie no qual a natureza era cantada como potência suprema, porém que escarnece de todos os ideais, que ela só chama a existência para iludir o homem e volta a lançar no nada quando a ilusão é atingida. Em conexão com esse poema, eu escrevi um ensaio intitulado A Natureza e Nossos Ideais. Nele, falei da aparente legitimidade da acepção de Delle Grazie. Disse que uma acepção que não se fecha ante a hostilidade da natureza aos ideais humanos me parecia superior a um otimismo raso, que não tem olhar algum para os abismos da existência. Mas disse também que a entidade interior livre do homem cria por si mesma algo que dá sentido e conteúdo à vida, e que essa entidade não poderia desabrochar plenamente se lhe viesse de fora, por intermédio de uma natureza doadora de felicidade, o que deveria nascer do íntimo. Então, vocês viram aqui, né, que aquilo que essa poetisa cantava era alguma coisa de um pessimismo extremo, e que o Steiner, na verdade, em princípio não se identificava com isso, mas que ele reconhecia uma legitimidade relativa, né, superior a um otimismo raso. E aí vem o que interessa aqui, né? Esse pessimismo, então, ele é legítimo numa certa medida, mas a entidade interior livre do homem cria por si mesma algo que dá sentido e conteúdo à vida, e que essa entidade não poderia desabrochar plenamente se lhe viesse de fora, por intermédio de uma natureza doadora de felicidade, o que deveria nascer do íntimo. Então, aqui aparece esse elemento que eu estou chamando de pessimista, né, como uma coisa necessária para que o homem consiga deixar de projetar na natureza, nessa natureza objetiva e dada, aquilo que traz para ele o que deve proporcionar a realização dele, né? Ele precisa primeiro, de alguma maneira, assim como o Werther chegou à conclusão de que não era possível você comungar verdadeiramente a natureza com a natureza, né?
o Steiner chega aqui a essa mesma conclusão de que o ser humano ele não pode esperar que a sua felicidade venha de fora, lhe seja dada pela natureza, para que ele então entenda que é a partir de dentro, a partir da sua entidade interior livre, que ele deve criar essa realização, né? Essa autorrealização. E aí, como culminância desse episódio, o que aconteceu foi que o Steiner tinha um professor que era justamente quem convidou ele para fazer essa edição das obras científicas do Goethe, que era um grande especialista em Goethe, obviamente, né? E o professor, o Steiner escreve um artigo elogiando a obra dessa poetisa, e esse professor fica inconformado e fala para ele, olha, se é assim que você entende a natureza, então a gente nunca conseguiu se entender. E isso acaba provocando uma ruptura. Esse artigo que o Steiner escreve, afirmando, como ele diz aí, né, a legitimidade relativa do pessimismo, acaba sendo o pivô dessa ruptura do Steiner com esse professor, que foi, na verdade, quem abriu todas as portas e os caminhos para ele se tornar o que ele acabou sendo, né? Steiner fala com muita mágoa, com muita dor dessa ruptura que se deu entre ele e esse professor. Então, com isso eu tentei caracterizar para vocês como se dá na obra do Goethe, em poucas palavras, né? Como se dá na obra do Goethe e na biografia do Steiner, porque na filosofia da liberdade essa discussão ela está meio que ela está dissimulada, vamos chamar assim, por uma argumentação filosófica objetiva, mas a questão do pessimismo está lá. E na realidade tem um capítulo, um dos últimos capítulos do livro, onde ele trata da questão do pessimismo, mas é justamente o capítulo mais objetivo, mais árido, mais impessoal, quase matemático, né? E aí que a gente não percebe mesmo, então, que por trás dessa problemática filosófica existe essa questão existencial, né? Que é justamente o que eu estou chamando aqui da coexistência entre o ceticismo ou o pessimismo e a ingenuidade, né? Aí quando a gente fala, então, quando o Steiner fala aqui que a gente não pode esperar da natureza que ela seja doadora da felicidade humana, porque isso tem que vir do interior do homem, o homem tem que encontrar na sua entidade interior livre aquilo que seja a fonte da sua realização, da sua autorrealização, a gente já tem uma pista para algo que vai aparecer de maneira muito forte, muito central na filosofia da liberdade, que é a questão do pensar puro, né? O pensar puro, a intuição pura. Esse adjetivo aí, puro, ele aparece de maneira muito reincidente no livro, né? E ocupa um papel muito importante no livro. E para alguém que conhece o Goethe, como era o meu caso, né, que já vinha pesquisando o Goethe antes de chegar no Steiner, isso causa um estranhamento, porque a gente costuma entender o Goethe como esse cara da ciência holística, né? Esse cara que justamente promoveu a união do espiritual e do material, da natureza e do espírito, né? E aí, quando você entra na liberdade, na filosofia da liberdade, você se depara com essa ideia do pensar puro, pensar que não parte dos sentidos. Então, isso dá um curto-circuito, né? Pelo menos foi assim que aconteceu comigo, né? Porque você não entende qual que é a conexão que tem, então, entre o Goethe e o Steiner, né? E eu vou tentar mostrar um pouquinho por onde que essa coisa passa, né? Aí eu vou compartilhar mais uma tela para mostrar para vocês que, na realidade, esse elemento aí
do pensar puro, ele já aparece no Goethe também, embora Goethe não fale isso, né? Não fale de pensar puro. Vejamos. Aqui está. Conseguem ver? Sim. Então, isso aqui é de um ensaio do Goethe. Ele diz o seguinte: mas posto que a matéria não existe nem pode ser eficaz nunca sem o espírito, nem o espírito sem a matéria, também a matéria é suscetível de crescimento gradual, enquanto que o espírito não deixa de atrair e de rechaçar, tal e como é capaz de pensá-lo, somente aquele que haja separado o bastante para poder reunir logo, e reunido o bastante para poder de novo separar. Aqui ele está falando dos dois princípios centrais da ciência dele, que são a polaridade e a intensificação, mas eu não vou entrar nisso. O que eu queria só aproveitar dessa citação aqui é esse finalzinho, que ele fala que para você reconhecer esse intercâmbio indissociável entre espírito e matéria, nessa dependência entre espírito e matéria, o que é preciso fazer? Qual que é o pré-requisito, a pré-condição para isso? Você primeiro precisa separá-los o bastante para poder reunir de novo. E depois reunir o bastante para poder separar de novo. Então, quando a gente fala de uma ciência holística do Goethe, né, quando a gente fala do Goethe como esse patrono de uma ciência que consegue conciliar, não sei se é a melhor palavra, o natural e o espiritual, a gente muitas vezes deixa de levar em conta qual que é esse pré-requisito metodológico para você chegar a reconhecer a atuação recíproca de espírito e natureza. Você precisa, antes disso, separar o bastante, você precisa separar radicalmente. Aí depois você estaria autorizado e habilitado a reuni-los de novo, né? E essa separação aqui é exatamente o que o Steiner vai tentar fazer quando ele propõe, ou quando ele, enfim, chega na ideia do pensar puro, né? O pensar puro é a vivência. Bom, não vou falar ainda, porque ainda tem umas considerações antes para fazer. Espero que estejam me acompanhando até aqui. Só um instantinho, deixa eu voltar. Pronto. Então, minha gente, eu acho que aqui é um bom pretexto para falar um pouquinho de uma questão que tem, inclusive, ocupado bastante os debates antroposóficos goetheanistas, que é a tal da questão da observação fenomenológica, né? Quando a gente fala dessa necessidade de separar espírito e natureza, a gente, por exemplo, está apontando para essa necessidade de uma observação, ou seja, de você conseguir observar os fenômenos sem que os pensamentos estejam ali, ou os julgamentos estejam ali interferindo nessa observação, né? O sentido da observação assim chamada observação fenomenológica é você conseguir, então, de alguma maneira, isolar a observação desse elemento intelectual, racional, que, na verdade, está sempre, de alguma maneira, permeando, né, a nossa observação. E na antroposofia se fala muito em observação fenomenológica. Obrigado. Mas se fala muito pouco na outra polaridade, que é justamente a questão do pensar, né?
Existe um monte de coisas por trás disso que eu não vou poder entrar agora, né? Mas é uma coisa meio unilateral, que tem um fenômeno meio unilateral que tem acontecido na antroposofia esse, né? De priorizar a questão da observação e deixar de considerar que, de outro lado, existe a necessidade da separação também do lado do espírito. Essa separação do lado do espírito, que na filosofia da liberdade vai aparecer através do pensar puro, a gente pode, em termos mais gerais, falar que é a polaridade da cosmovisão antroposófica. Né? De um lado você teria, vamos chamar assim, a observação, de outro lado você teria a ideia de uma cosmovisão, que é justamente a construção de uma concepção a partir da autonomia do pensar. Né? E essa cosmovisão antroposófica, ela, na verdade, ela pelo menos em termos temporais, ela é anterior à observação. Né? Ela é mais importante. Por isso que o Steiner, por exemplo, fala que a primeira etapa do caminho de conhecimento antroposófico é a leitura das obras, né, das conferências, enfim, o estudo da ciência espiritual. Né? É a primeira etapa no caminho de desenvolvimento anímico espiritual. Na própria trimembração também, você tem uma espécie de uma prioridade do elemento espiritual cultural, que tem a ver com isso também, né? Ou seja, com a independência ou com a autonomia daquilo que se pode fazer através do pensar. Para concluir esse tema, a gente pode dizer o seguinte: tem alguém com o áudio aberto? Parou. Então, para concluir esse tema dessa polaridade observação cosmovisão, a gente pode dizer o seguinte: a observação dita fenomenológica, o que ela faz? Ela tenta reabilitar a confiança no testemunho dos sentidos, que é aquilo que a ciência moderna perdeu, né? Vocês devem lembrar que eu comentei isso um pouco atrás. A ciência moderna não confia no testemunho dos sentidos porque acham que aquilo que a gente percebe não corresponde a uma realidade supostamente verdadeira, né? Então, quando a gente fala de observação fenomenológica, a gente está falando dessa reabilitação, desse resgate de uma confiança nos sentidos, naquilo que se apresenta aos sentidos, né? Esse é um lado. O outro lado é o resgate e a reabilitação da confiança no pensar, né? Que agora eu vou entrar nisso um pouco, né? Que é mais desacreditado ainda do que os sentidos, num certo sentido, porque é um pensar que hoje em dia se acha, se entende que seja meramente subjetivo, né? E essas duas coisas, na verdade, são duas faces da mesma moeda, né? Porque na medida em que você acha que existe uma realidade material que você não percebe, mas que é a única realidade, o que acontece com a dimensão espiritual humana, com o pensar humano, né? Ele não sendo de natureza material, ele perde totalmente a sua realidade, né? Então, o pensar humano, ele é encarado hoje em dia como uma espécie de uma fantasmagoria, alguma coisa que o ser humano produz sem saber como e nem porquê, né? E que não tem realidade intrínseca nenhuma, não tem realidade verdadeira nenhuma. Por quê? Porque se chega a essa conclusão de que o que existe de verdade são processos materiais. E esses processos materiais, eles determinam aquilo que o ser humano faz, por exemplo, como atividade anímica e espiritual. Então, pensar seria uma espécie de subproduto desses processos materiais. E, como tal, ele não tem realidade e relevância nenhuma, né? Isso é o que a isso que a gente se refere quando a gente fala que o pensar é subjetivo, né?
É subjetivo quer dizer o quê? É que ele é uma produção do sujeito, né? Sem lastro nenhum, sem fundamento na realidade, né? Então, uma das metas principais da filosofia da liberdade é justamente começar, pelo menos, resgatando essa autonomia do pensar, né? E essa realidade, vamos dizer assim, do pensar. E o caminho para se chegar nisso, o que que é? É você vivenciar um pensar puro, um pensar que está desvinculado dos sentidos, porque se você considera que o pensar ele é um subproduto de processos materiais, então você jamais vai vivenciar o pensar como algo verdadeiro, como algo legítimo, né? Para resumir essa história um pouquinho, a gente pode dizer o seguinte, que para a filosofia e para as ciências, né, existe uma concepção de que o pensar ele é determinado por processos materiais, né? Só que o homem não vivencia isso, o homem não sabe nada desses processos materiais e ele vivencia o pensar como alguma coisa que ele próprio produz, né? E aí, o que que vai ser então esse pensar puro? Steiner vai dar outro nome para ele, que é o pensar vivenciado. Quando a gente pensa, é um dos argumentos também mais técnicos da filosofia da liberdade, né? Quando a gente pensa, a gente sempre pensa em alguma coisa. Esse pensar tem um objeto e a gente não vivencia o pensar em si, a gente só vivencia aquilo que é o objeto do pensar, né? E isso faz com que a gente tenha uma experiência de que o pensar é indeterminado, ele é aleatório, ele é arbitrário, né? E aí o que Steiner vai propor é que o ser humano tem que chegar a vivenciar o pensar como atividade própria, né? Se ele vivencia o pensar como uma atividade própria, ele percebe, através de uma vivência, que esse pensar ele não é um produto de processo, um produto ou um subproduto de processos materiais, né? E ele vai perceber o quê? Que apesar dele criar esse pensar ele é fundamentado numa realidade espiritual, né? Então essa vivência do pensar é a primeira etapa que tem que ser cumprida no itinerário que a filosofia da liberdade propõe, para que o ser humano se perceba como alguém que ao mesmo tempo produz o seu pensar, mas que não produz esse pensar de maneira aleatória, de maneira arbitrária, mas que produz esse pensar a partir de uma dimensão espiritual, vamos chamar assim. E isso traz para o ser humano uma segurança existencial. E esse é um ponto também decisivo desse livro, né? Isso ele vai propor lá desde o começo do primeiro capítulo, ele já vai lançar essa questão, que é o seguinte: o ser humano só pode falar em liberdade no agir se ele tiver alguma segurança existencial e tiver alguma convicção a respeito do que é o pensar, né? E dessa realidade do seu pensar. Isso aí é um pré-requisito, uma condição sine qua non para que depois, no agir, ele venha experimentar o que é a liberdade, né? Sem essa segurança existencial de que o ser humano não é um ser, enquanto ser anímico espiritual, não é um ser determinado por processos materiais, ele não pode falar em liberdade. Falar em liberdade vira uma hipocrisia, né? Agora, só um pouquinho, gente, que eu vou... Fidelis, a gente vai até 9h30 com a exposição e depois abre para pergunta, não é isso? Ok. Essa é a proposta, né? Isso. Então vamos lá.
eu gostaria muito, na verdade, enquanto falo, poder ter um feedback de vocês, mas nesse contexto aqui virtual isso fica impraticável, né? Então é o seguinte, gente, vou tentar agora condensar um pouquinho o que eu falei para poder me encaminhar para uma conclusão e chegar na questão da liberdade, né? Que é, assim, o ponto cerne do livro, né? Mas que é importante todo mundo entender que essa liberdade no agir, ela tem como premissa, como pressuposto e como pré-requisito essa segurança existencial que é trazida pela vivência do próprio pensar. Sem isso, não adianta se falar de liberdade. Então, quando a gente trata o pensar como uma coisa relativa, essa coisa que é muito do gosto, né, do atual, de achar que cada um tem uma opinião e que tudo é relativo, né? É, aí, na verdade, é isso que se entende por liberdade, na maioria das vezes, né? Então, a gente está numa trilha totalmente fora daquilo que se propõe nesse livro e na antroposofia, né? Aí eu queria avançar um pouquinho, mostrando como essa questão dessa cosmovisão, né, que é uma cosmovisão que recusa a existência de uma natureza material para além do conhecimento do homem e que recusa o pensar subjetivo, ela tem um elemento intrínseco e indispensável, que é a criação de uma disposição interior, né? Visão no caso da antroposofia e do Goethe, né? A gente está falando de um tipo de conhecimento que precisa, e na verdade é inerente a ele, né? Criar uma disposição interior. Essa disposição interior é o que vai proporcionar que o ser humano tenha essa vivência do pensar. Porque quando a gente fala em disposição interior, a gente está falando justamente de você poder vivenciar alguma coisa, né? Essa disposição é a disposição de vivenciar algo, né? E eu mostrei para vocês que quando se fala de uma realidade material que determina os pensamentos, a gente não vivencia, a gente considera que esses processos materiais determinam o pensamento, mas a gente não vivencia isso, né? Então, no lugar dessa crença, a cosmovisão antroposófica ela passa necessariamente por criar uma disposição interior. E aí, através disso, vou tentar chegar naquilo que caracteriza a ideia de liberdade para o Steiner. É mais ou menos o seguinte: se se recusa essa ideia de que existe uma realidade material que determina os meus pensamentos, algo precisa fazer esse papel, né? Algo me determina e eu preciso vivenciar esse algo. E esse algo que me determina são exatamente as representações mentais, né? Quando você considera essa existência dessa realidade material, isso produz representações mentais e através delas eu crio meus pensamentos, né? Agora, quando você recusa a existência dessa natureza material, então são as próprias representações mentais que me determinam. E quando a gente pensa, por exemplo, agora, só para fazer justiça ao tema aqui, Fidelis, né, que é diálogo sobre educação, só para não passar batido, quando a gente pensa na pedagogia Waldorf, a gente pensa exatamente numa metodologia que, através do currículo,
ela trabalha nesse elemento de criar representações mentais a partir de um conhecimento da antropologia, né, a partir de um conhecimento da faixa etária dos jovens, você cria representações mentais e inculca, vamos chamar assim, mesmo sabendo que esse termo pode ser mal interpretado, você inculca essas representações mentais no jovem para que ele possa vivenciar aquilo que ele precisa naquela faixa etária, né? E isso parte justamente desse reconhecimento de que o ser humano ele é determinado de maneira inexorável, vamos dizer assim, pelas suas próprias representações, mas, aqui vem o pulo do gato, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho condição de criar essas representações que vão me determinar depois. O que no caso da filosofia e das ciências tradicionais não é possível, porque o que me determina são processos materiais, né? Dos quais eu não tenho nenhum conhecimento e nenhum controle. Quando eu assumo que são as representações mentais que não são determinadas por processos materiais, então, ao mesmo tempo, eu assumo de maneira cabal, eu levo às últimas consequências essa ideia de que o ser humano é determinado, né? Porque a gente, na perspectiva do pensar subjetivo, a gente se vivencia como um ser livre, um ser indeterminado, né? E quando eu assumo, quando eu levo às últimas consequências que eu sou determinado, por outro lado, me abre uma brecha, uma possibilidade para que eu escolha, vamos chamar assim, aquelas representações que eu quero que me determinem. E, para tentar resumir muito, a concepção de liberdade do Steiner é essa. É admitir que eu posso escolher as representações mentais que vão me determinar, ao invés de pensar, não, nada me determina ou tudo me determina, processos materiais me determinam, né? E ficar essa ambiguidade ou essa esquizofrenia da ciência e da filosofia convencionais, né? Você vira a chave e considera que, sim, eu sou determinado, ponto final, de maneira irrevogável, mas eu tenho a possibilidade de escolher as representações mentais que vão me determinar. Vou compartilhar aqui mais uma. Essa aqui é mais uma citação do Goethe, de um texto fundamental que chama o Experimento como Mediador entre Sujeito e Objeto, que é um texto, um ensaio, né, onde o Goethe sintetiza, grosso modo, a metodologia científica dele, né? Aí o Goethe vai dizer o seguinte: por isso, terá que ter muito cuidado para não extrair precipitadamente consequências de experimentos, já que, no passo da experiência ao juízo, do conhecimento à aplicação, é onde, como num desfiladeiro, todos os inimigos interiores do homem estão à espreita. A imaginação que o arrebata para o alto com suas asas, quando ele ainda crê caminhar sobre a terra, a impaciência, a precipitação, a autocomplacência, a obstinação, a mentalidade, as opiniões preconcebidas, a pressa, a ligeireza, a volubilidade, e como se queira chamar a todo esse tropel e seu séquito, todos estão dispostos em emboscada para assaltar de improviso tanto ao ativo homem do mundo, como também ao observador que parece estar a coberto de qualquer paixão. Então, por que eu estou lendo isso para vocês? Para vocês perceberem como essa concepção que eu estou tentando traduzir aqui leva a pessoa a ter uma consciência muito aguda de que, nos momentos-chave, né, que o Goethe chamou aí, que é a passagem da experiência ao juízo, né, e do conhecimento à aplicação, é o momento que o ser humano está mais vulnerável. Né? Na hora que você quer tirar uma conclusão, por exemplo, daquilo que você percebe, né? Ou daquilo que você experimenta, ou na hora que você quer levar
um determinado conhecimento para o âmbito do agir, nesse momento existe todo esse tropel, como ele diz aí, de inimigos interiores prontos para sabotar o ser humano, né? E é essa consciência aguda que o ser humano tem de ser vulnerável a si mesmo, aos seus próprios inimigos interiores. É importante a gente frisar esse elemento, né, que são os inimigos interiores, né? É essa consciência aguda que o ser humano tem que faz com que ele justamente tome todas as precauções e trabalhe interiormente para que nesse momento ele possa ser determinado pelas representações mentais que ele deseja, que ele escolhe, né? É como se fosse uma espécie de domesticar, entre aspas, os seus inimigos interiores, colocar os seus inimigos interiores a seu serviço, né? Mais ou menos essa é a ideia. Aí tem mais uma citação que agora é do Steiner, da Filosofia da Liberdade, que vai mais ou menos, embora numa linguagem bem diferente, vai na mesma linha. Aqui já entram os conceitos mais técnicos, né, mas vou tentar explicar como o que está em jogo aí é uma ideia parecida, né? Steiner vai dizer o seguinte: um ato de vontade real somente se concretiza se um móvel momentâneo, sob a forma de um conceito ou uma representação mental, exercer uma influência sobre a disposição caracterológica. Tal móvel se converte, então, em motivo do querer. Essa disposição caracterológica que o Steiner chama é mais ou menos assim, aquela disposição habitual que o ser humano tem, né? Aí o que ele está dizendo aqui? Que para que haja um ato de vontade real, é preciso que exista um móvel momentâneo sob a forma de um conceito ou uma representação mental. Ou seja, eu posso idealizar da maneira que eu quiser as minhas ações, os meus projetos, né? Eu posso decidir que eu vou agir assim ou assado e ponderar todos os motivos, todos os prós e todos os contras. Na hora da ação, o que vai decidir isso não são as minhas ponderações, não são as minhas reflexões sóbrias e ponderadas. Por quê? Porque para que haja um ato de vontade, precisa desse móvel momentâneo. É mais ou menos aquilo que o Goethe chama dos inimigos interiores, né? Na hora de tomar uma decisão, vai aparecer uma representação mental, um conceito que vai como que desencadear a minha decisão, né? E eu não vou ter, como ele é momentâneo, eu não vou ter esse controle preliminar, esse controle prévio daquilo que vai realmente decidir da minha escolha ou da minha ação. E é justamente por isso que o mais importante para o Steiner é justamente a gente poder cultivar as representações mentais que a gente deseja que possam nos determinar, porque a gente vai ser determinado por elas. Na hora H, né, na hora da ação, a gente vai ser determinado por uma representação mental momentânea. Então, o caminho que passa e que chega na liberdade para o Steiner é essa possibilidade de você criar suas próprias representações mentais, né? Cultivá-las. Ou, como eu falei antes, você, através de uma cosmovisão, através de uma compreensão do que é o ser humano, né? Você conseguir criar uma disposição interior que seja adequada a essa compreensão que você tem, a essa cosmovisão. Então não adianta nada, por exemplo, você estudar antroposofia, você ler as conferências, você estudar os livros, se ao mesmo tempo você não está
criando uma disposição interior adequada para isso, ou seja, criando representações mentais que possam fazer com que, na hora realmente de agir, o que vai interferir nessas decisões ou nessa ação seja algo compatível com essa compreensão que eu tenho do mundo, né? Isso é o que faz com que muitas vezes nós antropósofos, como muitos outros pessoas que professam outras crenças, tenham uma compreensão totalmente dissociada da prática, né? Uma coisa bastante recorrente isso, né? Porque não se preocupam em fazer esse trabalho complementar, vamos chamar assim, que na verdade é inerente, de estar o tempo todo criando uma disposição interior e criando representações mentais que sejam compatíveis com o conhecimento, com a cosmovisão. Agora eu vou pular algumas citações para chegar lá onde ele vai definir realmente a liberdade. Aqui ele vai já chegar numa definição, né, mais textual. Ele fala assim: se consigo fazer o que eu quero, ou seja, se consigo transformar em realidade aquilo que me propus como ideia de minha ação, isso depende das circunstâncias externas e de minhas habilidades técnicas. Ser livre significa poder determinar de maneira autônoma as representações que subjazem às ações, forças motrizes, a partir da fantasia moral. Esse conceito da fantasia moral também é muito importante, né? No livro eu não vou conseguir entrar nisso agora, eu tinha até me programado para isso, mas não vai dar tempo. Mas o que importa aqui é a gente perceber que Steiner promove esse deslocamento, né? A liberdade ela não está em realizar aquilo que eu me propus como ideia da minha ação. Porque ele vai concluir, isso depende de circunstâncias externas e de habilidades técnicas, né? Não está no meu poder realizar aquilo que eu me propus. Ser livre significa poder determinar de maneira autônoma as representações que subjazem às ações, forças motrizes, a partir da fantasia moral. Por quê? Porque se eu compreendo, né, que o meu pensar é um pensar não determinado por processos materiais, que é um pensar autônomo, né? E se eu crio as representações a partir disso, essas representações que vão determinar as minhas ações, elas são condizentes com aquilo que eu já vivenciei, que é justamente o pensar puro, a intuição pura, ou seja, a vivência de que o ser humano é um ser não determinado por uma realidade material, que cria os seus próprios pensamentos, mas que tem esses pensamentos fundamentados numa realidade espiritual. Aí mais uma citação que vai mais ou menos nessa mesma direção. O homem é livre quando consegue realizar em seu querer a mesma disposição de alma que nele vive quando se faz consciente do aflorar de intuições puramente ideais. Ou seja, se o homem experimentou essa vivência do pensar puro ou de intuições puramente ideais, ele precisa conseguir realizar isso depois no seu querer. Se ele consegue realizar essa mesma disposição de alma, então ele é livre. De novo, a ideia de que a cosmovisão e o pensar puro são um pré-requisito, né? A segurança interior dessa cosmovisão e desse pensar puro, eles são um pré-requisito para que eu possa experimentar a liberdade no querer. E aí, aqui ele vai chegar nessa ideia, que eu já vou encerrar com ela, de que a ação nada mais é, a ação livre, nada mais é do que uma imagem dessa intuição ideal que ele experimentou antes, dessa intuição pura ou desse pensar puro.
Então, vou ler a passagem inteira. Essa liberdade tem que ser atribuída ao querer humano, desde que ele realize puras intuições ideais, pois estas não são o resultado de uma necessidade que atue sobre ele de fora, mas algo que se baseia em si mesmo. O homem se convencendo de que uma tal ação é a imagem de uma intuição ideal, ele a sentirá como livre. Neste atributo de uma ação está radicada a liberdade. Então vejam só que o que importa aqui é o homem se convencer na hora da ação de que ela é a imagem de uma intuição ideal. E isso é muito difícil de acontecer na hora da ação, porque na hora da ação a gente está pressionado por uma série de considerações, de cuidados, eu não quero ofender alguém, eu não quero que tenha aquela consequência da minha ação, né? É diferente quando eu estou criando essa cosmovisão, que eu estou formulando teoricamente uma compreensão do mundo, eu tenho liberdade, eu tenho autonomia, eu tenho tranquilidade para fazer isso. Na hora da ação é muito difícil a gente ter essa tranquilidade, a gente ter essa isenção, porque a gente está premido por essas considerações e essas possíveis consequências dos nossos atos. Então, conseguir, na hora da ação, digamos assim, resgatar essa vivência da intuição pura que eu construí de uma maneira cautelosa, cuidadosa, filosófica, é algo dificílimo, né? Não me deixar determinar por essas considerações todas de ordem prática, de ordem moral e etc., né? E ter essa serenidade e essa compenetração de, nesse momento, conseguir reabilitar, digamos assim, eu conseguir resgatar essa vivência que eu tive como intuição pura, como um pensar puro, isso vai trazer o sentimento da liberdade, né? O homem se convencendo de que uma tal ação é a imagem de uma intuição ideal, ele a sentirá como livre. Nesse atributo de uma ação está radicada a liberdade. É só um sentimento que o ser humano tem quando ele se convence de que a sua ação é a imagem de uma intuição ideal. Parece muito pouco, mas é muito mais eloquente do que as falsas noções de liberdade que circulam por aí e que embalam os nossos contemporâneos num canto de sereia. Aí eu queria concluir, então, com essas duas citações, uma do Schiller e uma do Goethe, para mostrar como essa noção de liberdade ela trabalha com uma perspectiva que eu tentei mostrar aqui, que é essa da impermanência, do instante, né? Da necessidade do homem saber-se determinado e, ao mesmo tempo, preparar-se para ser determinado da forma como ele acredita que seja verdadeira, né? Então, isso faz com que a liberdade seja um exercício entre essas polaridades que eu comecei justamente desenvolvendo, né? Que lá eu chamei entre ingenuidade e ceticismo, né? A liberdade não é um sentimento que o ser humano estabeleça e que possa tomá-lo como uma propriedade sua e dizer eu sou livre, né? Eu sou uma pessoa livre, eu sou livre porque eu tenho essa compreensão ou porque eu ajo assim, porque eu tenho essa convicção. A liberdade é alguma coisa que o Schiller vai dizer aqui, que o homem é verdadeiramente livre quando joga. O que é esse quando... Bom, deixa eu ler a citação primeiro, né? Pois para dizer tudo de uma vez, o homem joga somente quando é homem no pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno quando joga, né? E esse jogo aí tem a ver com essa capacidade de estabelecer essa... bom, aí tem uma série de questões que o Schiller desenvolve antes disso, né? Esse livro é a Educação Estética do Homem,
e aí ele fala de uma determinação racional de um lado e de uma determinação sensível de outro. E esse elemento aí é justamente o elemento estético, o artístico, que é aquele que brinca ou que joga livremente entre essas duas polaridades, né? E essa última citação, a citação do Fausto, do segundo Fausto, onde o Fausto diz: sim, da razão, isto é a suprema luz. A esse sentido, enfim, me entrego ardente. A liberdade e a vida só faz jus quem tem de conquistá-las diariamente. Então, esse finalzinho aí é como se fosse uma espécie de testamento do Goethe, né, que a gente pode considerar isso, onde ele condensa, é a conclusão do Fausto, que tem quase 13 mil versos e que ele trabalhou ao longo da vida toda dele. Então, quando ele fala que isso é a suprema luz da razão e o sentido último da vida, é como se fosse o Goethe mesmo, resumindo, condensando aquele que é o sentido que ele conseguiu extrair de uma vida de árduas lutas, que no caso do Fausto, inclusive, passava por uma aposta com o diabo, pela quase perda da alma dele, etc. A liberdade e a vida só faz jus quem tem de conquistá-las diariamente. Ou seja, a liberdade é algo que a gente tem que, de alguma maneira, arrebatar a cada momento, a cada instante, para que a gente possa realmente desfrutar dela. E desfrutar dela significa que a gente vai perdê-la de novo, sempre, né? Mas que o trabalho da vida não é outro senão estar sempre se preparando para poder ter essa vivência fugaz da liberdade, né? E que no caso da filosofia da liberdade, como o Steiner definiu lá, seria essa capacidade da gente cultivar e determinar aquelas representações mentais que vão me determinar, né? E vão fazer com que no momento da ação eu possa ser determinado por algo que de alguma maneira me preparei para isso. Eu escolhi aquilo. Bom, meus caros, era mais ou menos isso que eu queria trazer. Espero que tenha conseguido transitar aí dentro de um fio condutor compreensível, apesar de tentar abarcar muita coisa, né? E aí agora, Fidelis, é contigo. Fico à disposição aqui para quaisquer perguntas. Legal. Obrigado, Marco. Já fica o ensejo aí de mais tempo, né, Marco? A gente deveria ter mais tempo, né? O ideal para esmiuçar e para as pessoas poderem colocar seus pontos de vista. E vamos tentar, pessoal. Nós temos meia hora até as 10, a gente está combinado aqui. Então, a gente pode abrir para quem quiser tá tecendo algumas perguntas aí para o Marco, ou o que chamou mais atenção. Fiquem à vontade. Eu acho que pode abrir o áudio. Se quiser mandar no chat também, eu vou olhando aqui. Mas se quiser, pode abrir o áudio e perguntar direto. Pode ser? Deixa eu ver Eu aqui no até, chat. eu Oi. até prefiro que perguntem. Eu tenho não sei nem se é uma pergunta muito elaborada. Primeiramente, boa noite a todos. Marco, muito obrigado por compartilhar esse esmiuçar todo aí. Muito bem colocado, muito esclarecedor também, tanto da filosofia da liberdade quanto da nossa própria vivência em relação às nossas escolhas e ações a partir da nossa cosmovisão ou não, né? Ou a partir das forças exteriores. A minha pergunta é o quanto nisso a cosmovisão ela é o fundamento dessas representações mentais que vão estar disponíveis para a gente na hora da ação. E o quão fundamental ela é, assim, por exemplo, a cosmovisão antroposófica.
o quão livre vai estar sendo eu estar tentando agir a partir só dela, ou... Desculpa, tá difícil, Estou acompanhando, pode mandar ver. mas esse pensar puro, ele necessariamente está ligado à cosmovisão antroposófica, por exemplo, à minha cosmovisão? Ou o pensar puro é algo que eu posso atingir independente do estudo de uma cosmovisão? Você falou que o estudo é essencial, mas aí que está difícil para mim entender o que vai ser a cosmovisão me preparando e o que vai ser o pensar puro me preparando. E qual a diferença entre estar estudando a cosmovisão e chegar no pensar puro? Certo, obrigado pela... Como que você chama, cara? Tá aparecendo aqui Rafael. Rafael, obrigado, Rafael. Zazá e Isabela do meu lado. Eu entendo que realmente a cosmovisão é uma preparação indispensável para o pensar puro, né? Você me pergunta se é possível chegar ao pensar puro sem a cosmovisão. Eu acho que você pode até ter alguma experiência que se aproxime disso, mas na perspectiva que a gente está trabalhando aqui, realmente você só tem uma convicção de que você vivenciou o pensar puro se isso for preparado pela elaboração consciente disso que a gente está chamando de cosmovisão, ou seja, isso passa pelo diálogo com outras correntes filosóficas, com outras tendências e orientações científicas, porque quando a gente está num contexto como que a gente vive, de uma filosofia que é justamente cética nesse sentido, crítica, né, que não acredita na possibilidade de um conhecimento das coisas. Quando a gente está num contexto de uma ciência materialista, né, a gente vai sendo impregnado por esses valores e você, querendo ou não, né, você começa, mesmo que subconscientemente, você incorpora a maneira dessas convicções, a maneira com as quais essas convicções imprimem certos valores, né, certas disposições. Então, acho que o trabalho da cosmovisão ela vai nesse sentido, né, de você também se desembaraçar de uma série de valores e de uma sensibilidade que a gente está totalmente submetido a elas ou a eles. Então, para mim, realmente é algo incontornável e indispensável que você chegue no pensar puro através da cosmovisão. Agora, se você não chega no pensar puro, aí você tem uma cosmovisão que é capenga também, né? Porque justamente o pensar puro é o fundamento último. Por isso, aliás, que o Steiner atribuía uma importância tão capital, tão central à filosofia da liberdade, né? Para mim foi muito chocante o dia que eu li que alguém perguntou para o Steiner o que ficaria da obra dele, né? E ele respondeu que seria a filosofia da liberdade. Então, quando você pensa, né, em toda a contribuição que o Steiner trouxe depois, né, como conhecimento esotérico e tudo, e ele atribuiu importância maior à filosofia da liberdade, eu acho que no fundo tem a ver com isso. Quer dizer, você pode estudar antroposofia quando você quiser, mas se você não entende que o fundamento disso tudo que você está vendo é a possibilidade de se experimentar como ser livre a partir de um pensar não determinado por processos materiais, ou seja, se você não consegue, de alguma maneira, se desvincular dessas representações que são correntes e que, de alguma maneira, vão amarrando a gente, vão plasmando a nossa forma de estar no mundo, né? Não adianta, não tem antroposofia, não tem ciência oculta, não tem nada que vá fazer esse serviço, né? Esse serviço é um serviço que realmente precisa dessa construção, dessa elaboração cada vez mais consciente dessa cosmovisão, né? Mais ou menos por aí que eu entendo, Rafael, que eu conseguiria te responder. Boa, tá ótimo.
Vamos pensar numa visão, num sentido espiritual, um empirismo espiritual. Você abre uma clarividência e você vivencia, você tem um sentido, né? Você capta um objeto espiritual, e aí você, com todo esse estudo dessa cosmovisão, você faz o exercício do julgamento do científico, de que se isso é verdadeiro, se está correto, o que é isso, você explica o fenômeno. Então, você falou, né, dois lados, né, a fenomenologia como observação do fenômeno simples e pura, desligada depois da conexão de conceitos, a tudo isso, né? O que eu queria saber, cara, é qual a diferença de representação mental e o conceito universal, a intuição? Qual que é a diferença? Você consegue estabelecer? Então, tecnicamente no livro, né, ele Tá define... baixo, Marco. Ah, sim, esqueci. Tecnicamente no livro, ele define a representação como essa união, essa cópula entre um conceito universal e uma percepção, né? Isso seria uma representação mental. A intuição é justamente aquilo que eu chamei de pensar puro, ele chama de intuição pura também, e depois lá para frente ele vai chamar de intuição moral, que é essa vivência que o indivíduo tem do seu próprio pensar como algo ativo e como algo que ele produz e, apesar disso, não é subjetivo, né? Como algo que tem um lastro numa realidade superior. E o conceito já é alguma coisa mais complexa da gente definir, porque o conceito aí entra numa discussão filosófica se ele tem a origem no mundo sensível ou se ele tem uma realidade em si, né? Se ele é a essência do objeto, se ele está no objeto É, ou está na aí nossa cabeça. você tem essa discussão do universal e do particular, né? Enfim. Mas no caso aqui, eu acho que o importante é entender o que o Steiner faz com essa ideia da representação mental, né? A representação mental é a responsável por justamente afastar o homem de maneira irreversível da realidade, na perspectiva da filosofia kantiana, né? Tá. A representação mental é a que faz isso. O homem representa o mundo e, ao representar o mundo, ele perde de vista o que seria a realidade. Só que isso acontece porque ele continua supondo que existe uma realidade para além da sua representação. E o que o Steiner faz, essa guinada que eu estou falando, é dizer assim, não, o que a gente tem é realmente a representação, mas essa representação ela não esgota a vida interior humana porque existe um pensar que Tá. pode ser captado não dessa fonte dos sentidos, né? Mas a representação ela passa a ter um papel que foi esse que eu tentei explicar agora mais para o final, né? Que é esse papel assim de que ao invés dela me determinar de maneira indireta através dos sentidos, ela me determina através daquilo que eu mesmo criei, né? Tá. Então é preciso, além de você ter convicções e de você ter uma filosofia, você precisa de criar representações mentais, cultivar representações mentais, e isso envolve justamente, em primeiro lugar, a arte, eu acho, né? Mas não só, que sejam compatíveis com isso, porque elas vão me determinar, de qualquer forma. Tá. Gente, e aí, vamos lá? Ninguém animou Parece, aí? eu vi algumas perguntas no chat aqui, Vamos lá, vamos lá. deixa eu ver se eu Quer que eu consigo, leia ou você mesmo lê? Vai lá, Marco. deixa eu ver aqui se eu abro. Tem uma do meu querido colega, Magno Barbosa, professor do meu filho. Boa noite, seu Magno. Ele Boa pergunta noite, aqui, professor. boa noite, prazer vê-lo por aqui.
Aqui o senhor atribui a quase unilateralidade da observação fenomenológica na antroposofia em detrimento do pensar puro. Então, essa é uma pergunta bem que dá pano para manga, né? Eu acho que existe um certo desconforto, um certo incômodo do antropósofo pelo fato da gente lidar com um conhecimento esotérico, né? E da antroposofia também ter um fundamento filosófico, como justamente a gente mostrou aqui, né? Muito forte. Existe um certo incômodo disso passar a impressão de ser uma mera crença, como várias outras que existem, né? E aí eu acho que as pessoas acabam se agarrando um pouco a essa questão da observação como uma espécie de tábua de salvação, sabe? É como se fosse uma forma de legitimar a antroposofia e dizer assim, não, o que a gente está fazendo aqui não é algo da ordem da crença, não é algo especulativo, não é algo que a gente está conjecturando, e a observação fenomenológica surge como uma espécie de antídoto, né? Mas o que eu sinto pessoalmente é que está se abusando um pouco disso, né? Está se transformando isso numa espécie de um amuleto, assim. Qualquer pessoa vai falar de antroposofia ou de qualquer assunto tem que falar de fenomenologia, de observação fenomenológica. Então, eu atribuo a isso um pouco, pelo menos em parte, né? Quando você estuda o Goethe, você sabe que, de fato, a questão da observação é algo decisivo, né? Para aquilo que se constituiu como caminho de conhecimento antroposófico, né? Mas me parece que tem também um certo exagero, né? Na maneira como hoje em dia as pessoas se apropriam dessa observação fenomenológica, porque justamente ela acaba perdendo de vista que se você não entende o papel dessa observação no contexto da cosmovisão, ela perde o sentido, né? A observação ela só faz sentido se você entende o papel dela numa constelação de coisas muito mais abrangentes, né? Então, se você recorre a ela sem ter essa compreensão de qual que é o papel que ela cumpre nisso aí, então eu acho que ela acaba também perdendo a legitimidade que ela tem. É isso, senhor Magno. Muito obrigado, professor. Imagina. Tem uma do Haroldo que Marco Antônio poderia tratar da relação entre objeto e sujeito e a ideia de fusão objeto-sujeito em Goethe, que implicaria a liberdade que propõe Steiner. Então, Haroldo, eu acho que a gente não tem muito tempo, que é um assunto bem cabeludo esse, né? Mas é interessante, por exemplo, eu trouxe uma citação aqui desse texto do Goethe, que é o experimento como mediador entre sujeito e objeto, né? Então aí a gente já tem uma pista, que é essa ideia de que o ser humano ele não é nem o objeto e nem o sujeito, né? E isso passa por essa tentativa de construção que eu fiz aqui, de reconhecer que o ser humano é alguém que lida com essas polaridades sem anulá-las e sem... Como foi que eu falei? Agora me fugiu a expressão. Mas, assim, é preciso que essas polaridades elas coexistam sem que elas se anulem mutuamente. Então, o ser humano é alguém que, por excelência, está num lugar intermediário, num entre-lugar aí, entre o sujeito e o objeto, entre o espírito e a matéria, né, entre a ingenuidade e o ceticismo. E aí aqui seria muito interessante, por exemplo, se a gente pudesse tratar
da concepção que o Goethe tem da cor, né? Que é uma ideia que vai na contramão também da teoria newtoniana da cor, onde ele explica a cor como o resultado do encontro entre a luz e a sombra. E aí, só para deixar isso também como uma pista, lá no Fausto, por exemplo, a certa altura o Fausto vai afirmar que no reflexo colorido está a vida, né? Então, esse lugar, que é o lugar inicialmente ambíguo, esse entre-lugar entre o sujeito e o objeto, ou entre essas polaridades, na verdade é o lugar do humano, por excelência. E é um lugar super difícil, né, de você transitar e de você se encontrar nele sem se perder, né? Mas essa dificuldade é exatamente a dificuldade da liberdade. Por isso que eu trouxe essa última citação, para mostrar que a liberdade ela tem que ser reconquistada a cada instante, porque ela não é um lugar estável, ela é o lugar do entre, né? É o lugar da transição dinâmica. Acho que é mais ou menos por aí que eu conseguiria te responder, Aldo. Talvez a organização humana a experiência da organização humana que separa, né, a realidade em objeto sujeito. Aí você está falando já da explicação que ele traz na filosofia da liberdade, né? Exatamente. O Fidelis, você vai me falando, tá quase, né? Tem mais, vou tentar responder mais 7 uma minutos, aqui. 7 minutos, Marco. Pronto. A Bárbara Fonseca. Excelente, Marco. Fiquei intrigada com a polaridade que você traz em relação à observação e cosmologia antroposófica. Acho que é mais ou menos o que suscitou a pergunta do Magno, né? Minha pergunta é: para experienciarmos a cosmologia antroposófica, a observação não seria meio para tal construção? Não sei se meio, mas de qualquer forma, assim, é uma etapa, né? É uma etapa indispensável. Eu não quis aqui criar, né, uma antinomia, uma contradição entre essas duas coisas. O que eu quis dizer é só que me parece que existe algo hoje em dia no movimento antroposófico meio tendencioso para o lado da observação fenomenológica. Eu tentei explicar isso na resposta que eu dei para o Magno. Mas de maneira nenhuma eu estou diminuindo a observação, em hipótese nenhuma, né? Mas como eu entendo, ou talvez até para poder fazer esse contraponto, né? Eu acho que a gente precisa considerar mais a sério, né? Levar mais a sério o que eu estou chamando de cosmovisão, né? Justamente para poder contextualizar direito e entender com mais clareza qual que é o papel dessa observação, porque a observação por si mesma, achar que a observação ela é autossuficiente, ela se basta a si mesma, e que através dela você vai chegar em algum lugar, né? Isso aí para mim parece muito suspeito. Então foi mais por aí. Agora que ela tem um papel chave e indiscutível e inquestionável, isso aí você tem razão. Marco. Pois não. Obrigada. Eu acho que você já tinha até realmente... Eu percebi que você incluiu essa visão que você está colocando agora, já na resposta anterior, né? Uhum. Mas aí eu queria aproveitar aqui, se for possível, ainda um minuto, pegar o gancho da sua última fala a respeito da teoria das cores de Goethe, né? Que eu tenho pesquisado assim, esse tema luz e sombra, e o caminho maniqueu. E aí eu queria te perguntar, porque eu estou tentando explorar um pouco essa conexão que eu me dei conta, de repente, de que eu entendo que os conhecimentos do caminho maniqueu, eles foram descobertos, enfim, veio à luz assim, mais recentemente, não sei, no final do século XIX ou XX, alguma coisa assim. Então, quer dizer, Goethe não estava ali, não conseguiu encontrar esses manuscritos, até onde a gente sabe também, né?
Mas, então, assim, mas eu percebo que pela pesquisa do Goethe, a produção dele, a gente vê uma raiz, que eu diria, eu reconheço, maniqueísta. Você reconhece isso? Acho que a própria teoria das cores fala disso, né? E a própria ideia da gente trabalhar a fenomenologia, que tenha, né, o monismo dito na filosofia da liberdade, que é essa visão do todo, qual seria a diferença, então, para a visão, né, do maniqueísta, para o conhecimento do Mani, né? Para mim parece que está se tratando de um mesmo, não sei se pode dizer fenômeno, né, ou o mesmo impulso, o mesmo caminho, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu não vejo em lugar nenhum falando sobre essa conexão. Oi, sumiu para mim o finalzinho, Bárbara. Mas, Eu enfim, perguntei qual é a sua opinião sobre sim. isso, se você reconhece algo e que eu nunca não encontrei nada falando sobre essa conexão assim na literatura. O que eu já vi Steiner fazer essa conexão, né? Tem um livro dele, que agora eu não lembro se é o Quinto Evangelho, onde ele fala que o Fausto do Goethe, que existiria uma conexão entre o Fausto do Goethe e o Fausto, que é o Fausto Maniqueu, né? Que é o personagem, o hierofante lá do maniqueísmo, né? Fala isso, então eu O Steiner fala, eu não vou saber precisar, eu posso pesquisar aqui depois, mas ele faz essa conexão, né, de que não é por acaso que o Fausto se chama Fausto, porque ele estaria justamente nessa linha de descendência do Fausto Maniqueu, né? E eu acho que a conexão é muito plausível, assim, porque o Steiner fala também que o Mani foi o maior iniciado da humanidade, né? E aí ele vincula também a antroposofia, ele fala que a antroposofia tem uma base maniqueísta talvez até mais decisiva do que a própria Rosa Cruz, enfim, esses caminhos iniciáticos aos quais ele vincula a antroposofia, ele dá um destaque grande, se não me engano ele fala isso, que o maniqueísmo seria uma das fontes principais, né, do caminho antroposófico. Então eu acho que existe sim, existe uma relação assim de filiação, vamos chamar assim, né, do Steiner para com o Goethe e do Steiner da antroposofia para com o maniqueísmo. Então eu acho que de fato eu nunca li nada no tempo que eu fiz pesquisa sobre o Goethe, eu nunca li nada sobre o Goethe ter sido influenciado pelo maniqueísmo, ou ter conhecido o maniqueísmo. Eu realmente li muita coisa, então acho que esse conhecimento ele não teve, né? Mas o que para mim existe aí é uma questão realmente que é maior do que a fonte literária, com o fato dele ter lido, né? Eu acho que existe isso que você mencionou de alguma maneira, do Goethe estar sendo animado por esse mesmo impulso. Então, eu, nas minhas reflexões, eu sempre faço essa aproximação também da teoria das cores com o maniqueísmo, porque eu acho que é, é, é muito eloquente isso, né? Essa maneira de você encarar luz e sombra como princípios que não são excludentes, que são polares sem serem excludentes, que é o princípio do maniqueísmo também, né? Então tem mais uma no chat, é a próxima. Vamos lá. Também inclui no pensar livre, estar livre das ideias religiosas que sempre nos foram impostas. Ao longo da vida, contraímos vários cacoetes religiosos, mesmo não tendo nenhuma. Então, quem lê a filosofia da liberdade depois de conhecer a antroposofia se surpreende, talvez se assusta, né? Porque o Steiner ele trata das questões religiosas de uma forma muito quase desabusada. Então, assim, ele se refere ao Antigo Testamento, ele se refere ao cristianismo, de uma forma que parece até depreciativa, né, quando se lê. Então, se você não entende o que está sendo proposto no livro, fica parecendo realmente que ele tem uma postura
de repúdio à religião, né? Mas aí a gente tem que entender que realmente, assim, essa ideia da liberdade, para que ele construísse isso do ponto de vista filosófico, ele precisava realmente romper com os dogmas, com isso que você chamou dos cacuetes religiosos, né? Para que, é como se fosse um processo de limpar o terreno, para que pudesse depois florescer algo que, no caso da antroposofia, é um cristianismo, mas um cristianismo de base esotérica, né? E não de base dogmática, né? Então, eu responderia que sim, né? Que você se desfazer de condicionamentos de toda a ordem, não só religioso, mas na época dele, esses condicionamentos religiosos eles tinham um peso muito maior do que tem para nós hoje. Hoje nós temos inúmeros outros, né? Então, hoje em dia, a gente padece de dogmas que talvez tenham, dogmas e condicionamentos que talvez tenham um peso tão grande quanto a religião tinha na época dele. Mas na época dele era decisivo que esse processo de descondicionamento ele tivesse esse alvo preferencial que é a religião. Mas na verdade é a religião, é a filosofia, como eu falei, é as ciências, né? Então, o que o Steiner faz na filosofia da liberdade é um processo de ruptura radical, né? Com essas concepções e convicções estabelecidas e sacramentadas na época, principalmente, para que justamente pudesse instituir ou apontar para uma ideia de liberdade que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado e que é muito anti-intuitiva, né? Muito extemporânea, muito difícil de você entender sem realmente fazer esse trabalho que o livro propõe. Depois tem a pergunta do Luiz Cláudio Guimarães. Marco, essa transição dinâmica em busca da conquista diária se aproxima da ideia de singularidade e de desaparecimento dos entes sujeito e objeto no pensamento do filósofo francês Merleau-Ponty? Cara, eu infelizmente não vou saber te responder. Eu conheço pouco Merleau-Ponty, eu li um pouquinho, eu sei que o Merleau-Ponty também é um cara influenciado pelo Goethe, né, que reconhece no Goethe também, entre os fenomenólogos, eu acho que ele é o que mais reconhece uma filiação ao Goethe, né? Mas isso que você está colocando, assim, desses conceitos da filosofia dele, eu não conheço. Infelizmente, vou ficar te devendo essa. Aí tem mais só duas que, na verdade, não são perguntas, são agradecimentos. Eu que agradeço a todos pela atenção, pela paciência. Eu sei que é um tema difícil e árido para ser tratado numa quarta-feira à noite. Eu espero ter ajudado nessa perspectiva que eu falei, né, de trazer uma visão que ao mesmo tempo extrapola a parte mais técnica do livro, que é algo inesgotável para a gente abordar assim em pouco tempo, como o Fidelis falou, e ao mesmo tempo dar algumas pistas, né, assim, de quais são os problemas mais importantes, que depois a gente pode aprofundar em outro momento, né, se tiver ocasião, mas que também a pessoa pegando o livro, de repente isso pode ajudar numa leitura própria. Muito bom. Então, pessoal, acho que a gente conclui por aqui, são 10h06, passamos 6 minutos do teto combinado, e já queria de antemão agradecer de novo o Marco, lembrar que o início da conversa, né, Marco, foi assim, nossa, como que a gente traz esse assunto para estimular as pessoas a se interessarem, a ler a filosofia da liberdade, né, que é um tema tão importante nos dias atuais nossos, né, de tá lá até no cartaz, né? Acho que você pôs tempos insanos, não é tempos insanos de convulsões, né? Alguma coisa assim, né? Tá lá no cartaz. Então essa era a ideia, né? De estimular mesmo, porque o assunto é muito vasto, profundo e para uma vida inteira, né? Isso. Uma vez alguém falou assim, para entender tem que ler no mínimo 50 vezes. Então fica aí a dica. Eu estou lendo já faz uns 20 anos e
cada vez eu percebo que ainda tem que ler mais 20. Tem jeito não. Legal. Ô, Fidelis, deixa eu só Tá. agradecer algumas pessoas aqui, especialmente, que estão me também agradecendo no chat. O Anderson, parceiro nosso também, né, nesse estudo da filosofia. Suelene, minha comadre querida aí da Calanto. O Jean Paulo, que vai ser meu colega ano que vem. Muito feliz pela presença de todos e espero revê-los em algum momento. Foi um prazer, viu, gente, falar aqui. Agradeço mesmo. Queria agradecer também a Ana Terra, que me deu um suporte aqui em várias coisas, cuidou da produção, ajeitou a câmera. Foi fundamental para acontecer. Salvou o som aí, né, Marco? Salvou. Deu um gelo na barriga. Exatamente. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Marco, um grande abraço. Pessoal, um grande abraço. Obrigado da presença. Um bom fim de ano para todos aí. Um Natal muito consciente. E nós não vamos nos ver mais. Então, damos encerrado também por esse ano os eventos do fórum, né? E agradecer a Rosa, agradecer também a comissão que trabalha pelo fórum, né? A professora Mareike, a Rosa Schumacher, tem mais gente aqui, será? Tem um monte, né? Me ajuda aí, Rosa, a lembrar todo mundo, para ninguém ficar chateado. Professor Tiago, professora Suelene está com a gente. Daniela, professora Ruth está lá, Maria Elisa está aí. Obrigado a todos. Se eu esqueci de alguém, por favor, não se sintam chateados. Gente, um abraço. Obrigado. Marco, aquele abraço. Valeu, obrigado pelo convite, Fidelis. Sempre um prazer. Valeu. Até a próxima. Até.